tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Barão Podcast. Desde já agradecendo a sua audiência e sempre lembrando, antes de eu apresentar meu convidado, meu parceiro de sempre, de você se inscrever no canal e deixar seu joinha aí no vídeo, também comentar quem que você quer que venha aqui conosco, porque a gente está trazendo muita gente legal, né? Lucas Neri. Fala, Rafael, você tá bom? Tô bem, Grande Zé Neto. Hoje ele tá emocionado com a pauta. Tô? Não, Tá hoje emocionado. É um assunto que toca meu coração. Toca o coração dele. Apresenta o Mesmo nosso sendo convidado. um pouco novo, que geralmente o pessoal mais velho que tem as boas lembranças sobre o assunto, mas eu também adorava ir no estádio um tempinho atrás, que o nosso convidado de hoje é o Antônio Carlos Belotto, segundo ele com L e com um T só. Exatamente. Antônio Carlos Belotto, vice-presidente do União São João. Quanto tempo? Olha, há 38 anos. 38. E o clube tem? 40. Só muita história aí, hein, Veloto? É que 14 de janeiro de 81, União São João foi fundado. Coincidentemente, eu era o vice-prefeito, né? E naquela oportunidade a gente participou, porque havia necessidade de que, além da vontade da usina São João, que era o doutor Hermínio Meto, em promover novamente o futebol em Araras, havia necessidade que se fizesse algumas ações, né? Hoje é tudo muito mais prático, muito mais fácil. Antigamente não tinha nem telefone direito, né? Né? Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que nós participamos indiretamente da fundação da União São João, né? Mas, depois, já em 83, eu comecei a participar diretamente do União São João até hoje. E aí foi indo. Foi fundo, foi indo e está aqui até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Satisfação Graças a tê-lo Deus. aqui, viu? Já entrevistei o senhor algumas vezes, na época que eu era repórter do jornal Opinião. Falávamos do União São João, né? Foi logo na época que o profissional estava nos últimos anos de profissional, né? E eu peguei essa fase aí na época do jornalismo, mas eu nunca fui muito fanático, mas eu sempre adorei ver o quanto o ararense gosta do União São João, que eu não sou daqui e tal, mas eu vi a imagem de vocês lá como um símbolo total da cidade, porque é o que representava. Eu falava que eu estava mudando para Araras, eu falava, time do União, a terra do União São João, a terra do União, isso aí em 2002, 2003, 2004, por aí. Todo mundo só falava disso, e eu não conhecia, porque eu não era, né, tão ligado, mas é assim que eu cheguei, eu vi a imagem que vocês eram aqui da cidade, e isso aí não tinha o que falar. Primeiro, minha saudação a todos aqueles que estão acompanhando o Barão Podcast. Isso aí. É isso aí. O Rafael e o Lucas, e mais a nossa diretora, Giovana. Nossa diretora Giovana, muito obrigado pela oportunidade, né? E eu quero dizer aqui, ó, Araras, meu orgulho, União, minha paixão. Uma frase do saudoso José Alberto Rodini. Então, é o que realmente Araras representa, quer dizer, o União São João representa, é o embaixador da cidade, né? Quando foi fundado dentro da usina São João, doutor Hermínio, uma pessoa que tinha uma visão muito... E ele queria que o futebol em Araras retomasse. Então, foi quando foi fundado, e aí se jogava lá no Engenho Grande, lá na usina São João. Que é o tal da usina, né? Que a turma fala, a antiga usina. Time da usina São João, né? E, na verdade, o SJ é usina São João, mas é União São João também. É igual. Sim. Exatamente. Então, era verde da cana, branca do açúcar. Na verdade, porque todos eram lá palmeirenses. Ah, é? Isso, então... Né? Aí só inventaram que... Inventaram uma desculpinha, uniu o útil ao agradável. Isso, o que então, tem de palmeirense nessa cidade, e o que tinha antigamente é mais ainda, né? Aliás, eu acho que é o que predomina, deve ser, aqui em Araras, né? Eu acho que predomina. Provavelmente. E a União São João, vamos dizer assim, nasceu para suprir uma lacuna que se tinha no futebol. E teve uma ascensão muito rápida, né?
Ele foi fundado em janeiro de 81 e em 1987, no dia 13 de dezembro de 87, ele estava na primeira divisão do Campeonato Paulista. Começou na 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª intermediária e 1ª. Isso em poucos anos subiu. De 81 para 87. Foi praticamente... Uma ascensão bem meteoro. rápida. Foi subindo. E vou lhe falar, fundado em 14 de janeiro de 81 e agora no dia 20 de agosto, ele está ressurgindo. Vamos falar disso Mais à frente, né? mais pra Não, frente. vamos falar daqui a pouquinho antes Já, disso. já. Mais à Só frente. vamos falar dos Só patrocinadores vamos antes. citar, Fique à vontade, Isso porque aí- eles têm a preferência. Exatamente. Isso aí, não só os nossos, como os de vocês também, que daqui a Sempre. pouco a gente vai falar também. Porque sem eles não sobreviveríamos. Infelizmente. Sem o assim, apoio de muita gente legal, é isso nossos aí. parceiros, né? Todo mundo precisa dos parceiros para... Se não houver parceria, amigo, não há sucesso. Exatamente. Exatamente. Vamos falar dos nossos parceiros. Vamos, eu Vamos, começo você então fala. aqui. Eu vou falar Começa aí. da Fran Chicken. Ó, frango frito no balde. Vários cortes, hein? Ó, são porções variadas, fritas, polenta, anéis de cebola, tá? Do nosso queridíssimo Elcio Rodrigues e também da Daiane também, que tá sempre apoiando a gente desde o início, hein? É o patrocinador nosso aqui. Começamos com eles, estamos até hoje aí com a nossa querida Fran Chicken. A Fran Chicken fica na Rua Albino Cardoso, número 157, na região central, ali no Posto Volpe, tá? Como é conhecido ali. 3551-0103 ou 99951-0104, ou pelo iFood você pode estar fazendo o seu pedido aí do frango frito no balde, ó, no capricho. Tá assistindo a entrevista aí, então já lança o iFood e já pede um Exatamente. para assistir enquanto Show. a gente fala do União. Perfeito. Também com a gente, Ponto Certo Imóveis, mais um episódio. Para quem está procurando uma casa, um apartamento, quer vender o seu imóvel, quer alugar, financiamento também, tem de tudo relacionado a imóveis, tem lá na Ponto Certo. E um atendimento de qualidade, profissionais qualificados e preparados que vão te atender bem. Uma fachada muito bonita, muito chamativa ali. Tem também um estacionamento para facilitar. Na Rua Cristóvão Colombo, 653, no centro. O telefone é o 3352-1152, Ponto Certo Imóveis. Quem quiser uma casa, um apartamento, precisando vender, precisando alugar, é o lugar certo ali que você procura, muito bem localizado, pertinho da Praça Barão. Então pode ir lá que você vai encontrar aqui que você procura. E eu vou falar do restaurante Morro do Ronque, com uma localização privilegiada. O melhor restaurante de Araras fica no alto de um morro, com uma natureza exuberante e a melhor vista da cidade. Com iguarias que vão da tradicional picanha na pedra, a peixes, filés, massas e porções maravilhosas, o Morro do Ronque permite que você viva experiências inesquecíveis com sua família e amigos. O restaurante serve almoço e jantar e é o primeiro colocado da TripAdvisor, que é aí um ranking online, tá? Que é, sem dúvida, o maior ranking do nosso país. E representando Araras, o Morro do Ronque está em primeiro. Respeitando sempre rigorosamente os protocolos de segurança contra a Covid, o Morro do Ronque fica localizado entre a Avenida Maria Aparecida Muniz Miquelin e também a Avenida Dona Renata. Mais informações podem ser encontradas no site morrodoronque.com.br ou nas redes sociais ou pelo telefone, tá? Que é o 3542-9334. Agora você acertou. Uhum. Tava prestando atenção. Nos outros episódios ele errou o número do lugar. 2 vezes. O mesmo número ele errou ainda. Tava... Tá ficando velho, Beloto. Você vai esquecendo as coisas. Mais experiente. Experiência. Ó, também com a gente, passando aqui sempre Começa a anotar. Passando sempre na nossa TV aqui os patrocinadores durante toda a entrevista. Revisa Auto Center. Oferece tudo que o seu carro precisa. Mecânica completa, suspensão, freio, radiador, pneus, peças, qualquer coisa que você precisar de ajuda com relação ao seu veículo, tem lá na Revisa. Você não precisa se preocupar com o seu veículo, porque a Revisa resolve tudo para você com um precinho justo, parcelado até 10 vezes, então pagamento facilitado, também para não ter dor de cabeça com isso. Atendimento 24 horas, tem serviço leve trás, profissionais treinados, tudo para que você tenha seu veículo sempre rodando com segurança e conforto. Então, mesmo que tenha algum problema, ou também se quiser só fazer uma revisãozinha, um check-up, tem lá a Revisa Auto Center, fica ali na Avenida Padre Alarico Zacarias, 827 no Belvedere, grandinho ali numa esquina, numa rotatória, é muito fácil de achar.
193542-2625 é o telefone. E tem o Instagram também, Revisa Auto Center. Não é Revisa Auto Center, é Revisa Auto Center. É um A só. Revisa Auto Center. Revisa Auto Center. Tudo junto. Tudo junto. Com um A só. Mas depois você vai estar na descrição aqui do vídeo também todos os Instagrams, redes sociais dos nossos patrocinadores. É isso aí. Ó, e para falar aqui da Workplace Coworking, tá? Que é o local aqui onde a gente está, que é ambientes criativos e espaçosos para a sua criatividade fluir, tá? Internet de alta velocidade, ar-condicionado, área de convivência, segurança remota 24 horas por dia, lockers e caixas postais. Benefícios comuns a todos: uma sala de reunião para 8 lugares com TV, frigobar, mesas e cadeiras com qualidade superior e espaço para o coffee, tá? No mesmo ambiente. A gente tem aqui também que é a cozinha completa com o apoio de todos os coworkers. Terão acesso à cozinha compartilhada com geladeira, micro-ondas, purificador de água, cafeteira, mesas e cadeiras também, tá? Tem uma sala de espera muito legal aqui, que é importante sempre receber os convidados e deixar ele esperar um pouquinho, tá? Nem que precise esperar um pouquinho, tem uma sala muito legal ali de espera, tá? Tem uma ótima localização, por sinal. O espaço fica bem próximo a restaurantes, supermercados, casa lotérica e o nosso tradicional lago municipal da cidade de Araras, que é um cartão postal. Fica aqui também, igual a Revisa, na rua Avenida Padre Alarico Zacarias, 267, no Jardim Belvedere, tá? Os contatos aí por e-mail pode ser o contato@workplace.com.br, o site também workplace.com.br e o WhatsApp 19999437380. Você pode estar lá tendo mais informações sobre aqui esse ambiente colaborativo. Avenida Grande, avenida que tem de tudo. Tem de tudo. É isso. Terminamos aqui. E vamos voltar ao nosso querido Beloto. Posso pegar um adesivo desse aqui para eu ver? Esse aqui é presente. Essa frase, então, ela foi dita por quem, que o senhor disse? José Alberto Rodini. José Alberto Rodini. Foi um esportista em Araras, um grande incentivador do esporte em Araras também. Foi diretor do comercial na época, quando era comercial, ararense, aquelas histórias antigas do futebol de Araras. E ele, na época, lançou-se em Araras a Olimpíada da Primavera. E ele criou essa frase aí relacionada à União São João e Araras, e eu acho que ela encaixa muito bem. E vocês vêm mantendo ela. Isso aqui já é o quê? Dos anos 80? É porque a União São João foi fundada em 81. É. Essa frase aí, se eu não cometer enganos, foi ali de 88, 89, 90, por aí. Legal. Coloquei aqui de decoração do nosso... Meu orgulho, União, minha paixão. Pô, legal demais. Miloto, você falou que a União voltou. Nunca acabou a União, obviamente. Nunca acabou. Mas a gente está afastado dos gramados profissionais aí faz um tempo. Desde 2015, né? Desde então, eu não vi um movimento de esperança como esse que rolou semana passada, né? Na casa semana retrasada, porque a gente está publicando um pouco depois. Mas teve a presença aí, o apoio da prefeitura, tal, além de outros apoios também. O quão empolgado você está e o quão empolgado a gente pode estar com isso? Para você chegar em algum lugar, você tem que dar o primeiro passo. Você começa a encurtar a distância, né? Se você vai ficar parado no mesmo lugar, não vai acontecer nada. E essa iniciativa, nós temos que agradecer o prefeito Pedrinho Eliseu. Por quê? Mesmo antes da eleição, nós já tínhamos conversado com ele sobre esse assunto. E ele se dispôs, a partir do momento, claro, que se fosse eleito, a tomar algumas iniciativas para que a gente viabilizasse essa situação. Porque União São João com as pernas próprias hoje tem dificuldade. Tá? Tem um passado, tem um passivo. E voltar no profissional, que é a proposta para o ano que vem, você tem que começar primeiro com as categorias menores, que sempre foi a proposta do União São João, de dar oportunidade e revelar novos talentos. Né? E dar oportunidade principalmente
para o ararense. Claro que nem todos. Você não forma um time na sua cidade Só com jogadores. só com jogador de Araras, né? O Nem Palmeiras os times não, de São Paulo fazem isso, o Palmeiras não forma um time só de jogador de São Paulo, Corinthians, né? Então tem que há uma mescla. Porque de repente você tem 2 lateral esquerdos na mesma posição e vai jogar um. É. E às vezes vem um outro melhor e aqueles lá são preteridos. Sim. E às vezes você comete engano também. Você fica. Aquele que você preteriu vai ser melhor depois. O futebol tem disso, Tem né? esses enganos. O futebol muda muito, né? Tem esses enganos. Mas, assim, então, voltando a falar que naquela oportunidade, mesmo antes da eleição, o prefeito falou assim, olha, nós estando na prefeitura, nós vamos incentivar. E passou-se um tempo e as coisas foram amadurecendo. Claro que a pandemia está dificultando um pouco. Agora eu acho que ela está melhor. Sim. Nós já estamos vacinando jovens. Sim. A transmissão diminuiu, né? E a gente espera que o público possa voltar aos estádios. Pelo menos é a proposta que existe agora, fazer alguns testes. Talvez, pelo que se noticia, em novembro nós devemos ter... Até a Fórmula 1 já deve ter público, né? Parece que sim. Então, se pensou em fazer o futebol profissional nesse ano, mas sem público. E pro time pequeno que não tem a bilheteria é complicado, hein? Então, ficou difícil. Vocês têm jogo, por exemplo, agora amador não, é categoria de base, semana que vem, né? Então. Agora esse final de semana, mas é sem público, né? Então, diante de todo esse diagnóstico que eu disse, então olha, vamos fazer o amador? Vamos fazer o sub-15 e o sub-17. Uhum. O ano passado não teve essas categorias, sub-15, sub-17, nem sub-11, nem sub-13. Mas esse ano, mesmo você não disputando, porque antes você não disputando profissional, você não poderia disputar essas categorias. Só que esse ano a federação permitiu, numa resolução, que você pudesse disputar. Então, o que houve com a União São João? Já tem, assim, um histórico com a Bata Esporte Salomé, que eles têm os garotos, que eles usavam o nosso espaço, tentando formar novos valores. Então, o que acabou acontecendo? O espaço do União São João, a estrutura, a Bata Esporte Salomé com os atletas, com a comissão técnica, e o prefeito com o prestígio, com a liderança dele, buscando alguns patrocínios para que a gente viabilizasse esse primeiro passo. E é assim que nós estamos iniciando. Então, o campeonato era para estar iniciando no sábado que passou, contra o Itapirense, mas o Itapirense não conseguiu registrar os jogadores a tempo. Então, o União São João ganhou por WO. Começamos com 3 pontos. 3 pontos, Quanto que é? Que tá 4-0? 3-0. 3-0. E agora, sábado próximo, então, nós teremos o jogo aqui em Araras contra o Brasilis. E no 7 de setembro teremos o jogo aqui em Araras contra o Mojimirim. Os jogos do Sub-15 às 9 horas e do Sub-17 às 11 horas. Eu tô muito triste que é fechado. Só que é sem público. Mas eu tô muito triste. Olha, já ia dar muita gente, sabia? Sem dúvida. Eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Então, o pessoal ficou muito empolgado com a volta. Até o sub-15, sub-17 ia ter bastante gente. É da federação o jogo, né? Porque o estádio é muito grande lá. Se a gente dividisse legal dentro do dá do pra ter um tempo lá, distanciamento. dá pra fazer. Só que, Tranquilamente. tem que, eu entendo também. A organização é deles e eles têm com a vigilância sanitária, com promotores, com todos, cumprir o protocolo. Tem que fazer. Tanto que até o próprio atleta que vai para o jogo, ele tem que passar por teste de Covid antes. Você tem que... Eu vi na internet uma foto dos menininhos Fazendo né? teste. Coitado, estavam sofrendo, né? Eu também fiz, mas não sofre, não. Só um pouquinho. Um pouquinho, só rapidinho, né? Então, vamos dizer assim, você tem que fazer o teste, porque você vai ter contato e você não pode transmitir isso para ninguém. Se você tiver um sintoma, você vai ser afastado do jogo. Eu acho que... É o momento, para não ficar parado, né? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos respeitar, jogar dentro dos padrões. Claro que os meninos vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho e visando, principalmente, vamos dizer assim,
a oportunidade do União São João está sendo lembrado na mídia como vocês estão fazendo. Isso que é muito importante. Porque quando você está fora de qualquer notícia, você está lá esquecido. Você esquece, né? Verdade. É o 15 ou 17? É. Mas é o início, gente. E mesmo assim já gerou E acaba acontecendo o quê? Vai alavancar. E se houver a oportunidade de algum investidor ou de alguém que esteja, que a gente sempre buscou, Sim. mas nunca teve sucesso, porque um problema com o presidente, um problema com a eleição, um problema com a pandemia e o investidor fugindo. Quem sabe agora, mostrando a cara, né? Sim. Você mostrou a cara aqui, está ali, quem sabe a gente atrai alguém que possa alavancar realmente junto com a iniciativa que o próprio prefeito está fazendo com a gente. A ideia é retomar eu lembro que eles falaram, acho que o secretário Douglas chegou a falar na entrevista, na coletiva, na live, que a ideia era voltar com o profissional entre março e abril do ano que vem. Como que vai funcionar essa... Então, na verdade... É oficial já, não é? Não. Que a gente tem de concreto? Essa data, ela não pode ser precisa. Por quê? Porque vai depender de protocolos aí da própria federação. Os campeonatos paulistas da Série A1, A2 e A3 devem começar em janeiro e, normalmente, essa quarta divisão, que é onde o União São João estaria voltando, começaria talvez em abril ou maio. Talvez os treinamentos comecem nessa época, se você definir realmente que vai jogar. Mas o que existe também agora no momento é que esse 15 ou 17 esteja, vamos dizer assim, dando os primeiros passos e tendo sucesso, para que a gente possa reivindicar o retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior para Araras, em janeiro. Copinha. E a Copinha sempre atraiu muita gente no estádio, né? Copinha é 20 anos? Até 20, né? Até. 20 você já não é mais amador, você passa a ser profissional. Entendi. A Bezinha também é sub-23, né? Até 23, exatamente. Antigamente poderia ter 4 acima da idade. Hoje não, até 23. Eu também acho que está certo, porque não justifica. Você tem que dar a oportunidade, exatamente, para que eles, né? Exatamente. É meio que uma transição ali do jovem que está querendo entrar no profissional, aí entra pela Bezinha. O que se existe de esperança aí é que se houver essa oportunidade da Copinha, que seja com o público, né? Porque também não justifica, né? Me recordo que eu acho que a última Copinha que a gente teve aqui, eu lembro que a gente trouxe jogos do Corinthians, lotou ali. 2011. 2011? Teve um jogo na chuva com o Corinthians, você lembra disso? Não foi 2011, não. Foi? 2010, 2011? Olha, eu acho que pode ter sido um pouco mais. Não. Choveu, eu me recordo. Porque depois que a União parou as atividades, não mais disputou a Copinha. Será foi que foi 2014 o último ano? Pode ser que seja 2011. Eu acho que não é 2011, sabe por quê? Eu acho que a gente tá com Não. Eu cobri o jogo. E eu entrei na faculdade em 2012 e eu era estagiário. Eu lembro dessa chuva aí. Viu o pessoal da Gaviões, tava uma galera assim. E eu acho que a gente acabou perdendo no finzinho o jogo, não lembro direito. O empatou. O Corinthians saiu na frente, nós empatamos, aí tomamos um gol, acho que foi 2-1. Coisa assim. Mas foi um pouquinho depois de 2011. Mas o União fez um baita campeonato e foi eliminado por questão da regra lá. A gente ganhou um jogo e tal. Eu lembro que a gente teve a mesma campanha com o Corinthians. Não é todos os segundos que classificam. Não é todos os segundos. Os melhores primeiros e alguns segundos. Os melhores ali do desempenho. Foi por isso que a gente não subiu. Eu me lembro que o Corinthians já se classificou em primeiro e nós em segundo. Com a mesma pontuação. Isso. E nós fomos eliminados aqui pelo Figueirense, que o Figueirense foi campeão naquele ano. Deve ter sido isso. Então, talvez. Eu lembro também o ano que veio... 2013, talvez. Time do Zico. Também veio um ano aqui, não veio? CFZ. E foi bem aquela Copinha. De Brasília, né? Chegou, acho que não lembro até onde foi. Mas o time do União tava redondinho. Tava legal o time do União. Tem boas lembranças da Copinha aqui em Araras. Sempre. O Roberto Carlos jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela União São João. Jogou? Sim. 92, 93. Então, essa Copa é fantástica, né? Porque ela ajuda... O Lúcio, da Seleção Brasileira, que foi do Palmeiras, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela União São João. Legal. E ele é de Brasília. Lucimar
é o nome dele. Lucimar, o nome dele. Era o zagueiro que subia. É. Ele subia, foi campeão do mundo pela seleção brasileira, junto com o Roberto Carlos. Isso. O último que teve aí participação conosco foi o Cleison, que foi para a Ponte, foi para o Corinthians, depois foi para o Bahia, agora está no Cuiabá. Isso. E fez gol no Palmeiras agora, né? Fez. Faz parte. Palmeiras. Tivemos muitos jogadores aí também, né? Tem uma lista gigante. Ararense nós tivemos aí, atualmente ainda jogando, tem o Luan, né? O Luan, O Borges, São Paulo, Danilo Sacramento, o Borges. Quando nós fomos trazer o Borges aqui, na verdade ele veio de contrapeso. É gozado isso, né? Nós queríamos um jogador que estava lá em Belém e aí o empresário falou, não, só vai esse jogador se você levar o Borges. Aí trouxe o Borges. Aí acabou acontecendo que o Borges virou o Borges. É assim que acontece. O Borges era o que jogou no São Paulo, São Paulo, isso. Atacante, né? Atacante. Às vezes serve como moeda de troca e depois de uns anos... Não, foi o que você falou lá, o cara o lateral lá que ele achou que não fosse vira e vai embora. Teve um fato assim muito interessante aqui com o Zé Carlos, que foi jogador da seleção brasileira, que era do São Paulo, que jogou um jogo só. Não sei se você lembra do Zé Carlos. Não. Tá. União São João fez uma bela campanha aqui e depois o matonense, que era o Luiz Carlos Ferreira ainda, queria o Kleber, lateral esquerdo, que era do União São João emprestado. E nós falamos assim, olha, mas só vai o Kleber se levar o Zé Carlos também, porque nós não tínhamos um campeonato e acabou acontecendo que levou. Chegou lá, o Zé Carlos jogou, o time da Matonense subiu, o São Paulo se interessou, comprou o Zé Carlos e o Zé Carlos foi para a seleção brasileira. Vai vendo. Ele chegou a jogar por aqui? O Zé Carlos? Poucos jogos, mas chegou a jogar. Mas aí emprestou na Matonense, jogou, o São Paulo comprou e foi para a seleção brasileira. O Luan chegou a jogar profissional aqui ou só base? Quem? O Luan. Não, jogou profissional. O Luan jogou. E o irmão dele jogou bola também, né? O Lucas. E o outro irmão. Mais novo? Fugiu um pouquinho o nome agora. Juninho. Então, o Luan, quando começou, na verdade, e até comentei um dia com esses agora, falei, Luan, mas você não era atacante, acho que você era zagueiro, era volante, né? Aí faltou um jogador no treino lá, botaram ele de atacante, ele meteu gol no treino. Aí vai embora. Vai embora. É oportunidade, né, Beloto? Que às vezes, isso não só no futebol, mas na vida, né? Você tá ali sempre à espreita, a hora que surgiu a oportunidade, você tem que agarrar. Quando surgir, você tem que abraçar, cara. Quando surgir, tem que abraçar. E o futebol é mágico. Ele pode fazer isso, né? Mas pode também te esquecer. Mas se você estiver preparado fisicamente, que é o primeiro... Hoje a parte física é primordial, né? Se você estiver bem fisicamente e o seu emocional estiver buscando aquilo que é o objetivo, vai e faça. Vai e faça, porque... E não tenha medo de arriscar, de chutar, de fazer, de tirar. O zagueiro tem que fazer o quê? Fazer gracinha? Não. Tira, cara. Tira. Né? O goleiro não fica querendo fazer... Pegou, repõe, fez a sua obrigação. O atacante, a bola surgiu ali na frente... Bate no gol, cara. De repente vai bater na trave, bater na costa de alguém e vai entrar. Ou arranja um rebote, às vezes. Dizem que quanto mais você tenta... Não quanto mais você tenta, mas quanto mais você erra tentando, mais chance você tem de acertar. E aperfeiçoar aquilo. E de acertar. Né? Porque se você não tentar também... sim, sei lá. Palavra de coach. Motivacional. Motivacional. Você tem que estar disponível e estar a todo momento. Foi o que você falou aí, Luan. Sim. E ele virou atacante, mas ele é um atacante, não sei como é que tá hoje, mas ele é um cara que volta a marcar, que é um cara que sempre foi muito físico, né? O Felipão fez ele adorava jogar, ele. Fez ele jogar pelo lado esquerdo no Palmeiras, como se fosse um 4-4-2, né? Ele voltava a marcar e atacava. Ele tem físico, tinha físico para jogar. Isso. Tem, e chuta, né? Eu lembro quando... E ele veio marcar. Natural dele, né? Ele que marcou 3 gols no São Paulo pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro, eu me recordo disso. Eu lembro desse jogo. Ficou marcado. Ele tá fazendo o quê agora? Tá onde? Em qual time? Ele jogou o Paulista da A2 pelo Atibaia. Não sabia.
né? Ele tem um empresário, Magrão, e ele está, assim, na expectativa de que algum time da Série B aí, da Bezinha do Brasileiro, ainda o contrate. Tá com quantos anos? O Luan acho que 29, pelo jeito. Tá novo. A carreira, assim, do jogador, ele vai até quanto? Assim? Porque é um cara muito físico, né? Então acaba que... Depende muito do cuidado Depende do muito jogador, do né? cuidado, da noitada, da cerveja, Profissionalismo. do profissionalismo, né? O Zé Se você- Roberto jogou até 40 quase. anos. Mas não é todos, não. Não. Quando você tem, vamos dizer assim, uma vida normal, esportivamente falando, acho que até 34, 35 anos, acho que dá para ir, Dá para ir bem. Dá pra ir bem. Daí para frente já começa você não acompanhar, né? Nós tínhamos aqui o João Paulo, que jogou aqui conosco, que era um ponta esquerda falso, mas era um atacante pela esquerda. Ele arrastava a bola para cima. Jogou até os 37 anos. Protegia a bola, ia para cima, fazia Acho que gol. o estilo do jogo influencia também, né? Isso. Eu tenho 24 anos e acompanhei os últimos anos do União São João. Eu comecei a conhecer a União com meu pai, que a gente ia no estádio nos últimos anos, aqueles anos que estava batendo na trave sempre na A2, e aí depois que teve o acontecimento da A3. Acho que o maior ídolo que eu tenho lembrança é o Junai, Junai, meia que é esquerda. o que eu assisti, do que eu assisti, porque eu sei da história passada, mas do que eu assisti eu tenho boas lembranças dele. Camisa 10. Camisa 10, um cara que batia falta. Perfeito, né? E eu Falta lembro que era ele pênalti. saiu do time, depois voltou também um ano depois. Sabia enfiar as bolas. Aham. Era um cara que ocupava um espaço e sabia distribuir o jogo. Eu tenho boas lembranças. E também uma lembrança marcada é aquele jogo contra o Sertãozinho. Que eu acho Sim. que bastante gente dessa nova geração nossa lembra. Quando a gente caiu, foi em 2005, da primeira divisão. Porque o União São João foi fundado em 81, 87 veio para a primeira divisão do Paulista e jogou a primeira divisão do Paulista até 2005. É difícil manter, assim, né? Difícil manter. 2007 para 1987 para 2005 são 17, 18 anos? Na verdade, 1900 e? 1987 nós subimos. Jogamos para a Paulista da primeira divisão a primeira vez em 88. 18 anos. Caímos em 2005. Isso. 18 anos. São 18 anos de primeira divisão. Não somos muito bons em matemática. Não. E quando nós caímos em 2005, foi aquele fatídico jogo contra o União Barbarense, que já estava rebaixado, e que esse jogo tinha interesse para outras equipes, e que nós... Rolou uma mala branca ali, um negocinho ali? Você acha que rolou? Mas eu tenho certeza disso. Porque árbitro chamava-se Edilson Pereira de Carvalho. Ixi, teve aquela Tem polêmica uma lá. santinha aqui que ele beijava a santinha, Eu lembro. a nossa era parecida e tal. Fazia É o comentarista da Globo? Não, Não, é o cara, foi é o cara condenado. daquela da venda lá Da máfia. Da Na máfia. máfia. Então acabou acontecendo o seguinte: nós jogando contra o Barbarense aqui, o Barbarense já é rebaixado, e nós só precisávamos vencer o jogo para não cair. E nós perdemos o jogo. Anulou gol, deu pênalti, intimidou, essas coisas todas. E a gente não entendeu direito tudo aquilo. Aí passou-se, vamos dizer, isso foi em maio, julho, agosto, revista Veja, capa Máfia da do revista apito. Veja, máfia do apito. E o jogo do União São João estava na bolsa de aposta. Pode apostar que eu seguro o resultado aqui, depois dos depoimentos na Polícia Federal, né? O jogo foi refeito, aquele jogo? Não há possibilidade. Porque Não, teve, não, mas teve jogo da primeira divisão que fizeram de novo. Lembra que o Corinthians venceu o campeonato com uma série de jogos que foram recontabilizados, remarcados. Mas esse aí, como já havia sido Muito, já encerrado, tinha acabado. né? Não havia como e nós depois ficamos Quem entristecidos. paga por isso? Então, tá aí o preço, estamos pagando até hoje. Ô Beloto, A instituição, o torcedor, a cidade. cidade. Aí em 2005 nós caímos. Em 2006 a gente tentou voltar, faltou um detalhe. 2006 faltou um detalhe. 2007 faltou um detalhe. Foi 2008, sempre 2009, ia pro quadrangular 2010 final. foi a última vez quando nós jogamos com o Noroeste, lá em Bauru. O jogo lá 0-0, 0-0, 30 minutos do segundo tempo, pênalti para o União São João. Junaia bateu o pênalti.
Era o cobrador oficial. Batia as faltas, pênalti também. Roberto Santos foi bater. Chutou na trave. Ah, meu Deus. Se eu não me engano, contra o Sertãozinho, teve uma Por bola que na que trave.